Coisa tem ocorrido, muitos discursos têm sido divulgados, propagados pela sociedade de modo geral. A gente vem aqui conversar um pouco sobre todas essas questões para tentar clarear um pouco a mente dos nossos ouvintes, das pessoas de modo geral. O prato do dia, há alguns dias, é o preço dos alimentos, né? Exatamente. A gente vem vivendo há algum tempo, desde acho, meados de junho do ano passado, mais ou menos, que a gente vive aí um período de elevação dos preços dos alimentos, efetivamente, que impactou na inflação, tanto na inflação real do nosso dia a dia no supermercado, quanto também naquela inflação oficial do governo, né? A gente tinha uma inflação oficial do governo que o centro da meta era 4,5%, o teto era 4,75%, e a gente ficou, né, a economia apresentou um desempenho superior a esse 4,75%, superior ao teto da meta. E isso ocorreu em função de várias coisas, de várias questões que ocorreram dentro da economia. Hoje em dia, o nosso café, tão consumido e apreciado por todos os brasileiros e no mundo todo, o nosso café aqui nacional, ele tem sofrido sucessivos aumentos, e assim como outros itens de alimentação. Isso impacta arroz e tantos outros, né? Isso impacta diretamente na inflação, porque é um item que ele é amplamente consumido pela população e tudo mais. Então, quando você tem, a gente já conversou isso algumas vezes, quando você tem um aumento generalizado e permanente do nível de preços dos alimentos, você tem uma pressão inflacionária. O valor do dinheiro diminui, né? A quantidade de coisas que você compra com o dinheiro diminui. Somado a isso, a gente tem um desempenho da atividade de governo com elevação do gasto público e um aumento também da transferência de renda para a população, aumento do nível de renda média da população. Isso faz com que mais dinheiro esteja circulando na economia. Quando eu tenho mais de um determinado bem, lembrando que o dinheiro é um bem, se eu tenho muito de um determinado bem circulando na economia, o preço desse bem tende a cair, lei da oferta e da demanda. E aí o que acontece? Se eu tenho muito dinheiro, o valor do dinheiro diminui. Então você tem uma pressão dupla sobre a renda das pessoas, sobre o próprio dinheiro no modo geral, fazendo com que o valor do dinheiro, a capacidade de compra do dinheiro diminua. Isso é o que a gente configura como uma pressão inflacionária. Então a gente tem essa inflação que ela vem apresentando-se acima do teto da meta, não vou nem falar acima do centro da meta, mas do teto estabelecido. Tá? E que nas nossas vidas, no nosso dia a dia, vai no supermercado, quando você consegue ir no supermercado e comprar alguma coisa e gastar menos de R$100, você está comemorando do mercado, porque é algo extremamente complicado hoje em dia. Pois é, leva nada. Então, é uma situação que a gente tem vivido no país, tá? É uma situação que ela tecnicamente, ela vai durar por mais alguns meses, pelo menos, até que se estabilize e volte a melhorar essa questão, alguns preços de alguns alimentos melhorem. Parte disso é muito em função da dinâmica de produção mesmo, tá? Eu peguei o café, por exemplo, ele tem tido sucessivos problemas de safra, e isso vem impactando na oferta do produto e eleva os preços. Há um crescimento também dos cafés, de produção de café, isso é importante dizer também. Tem um crescimento recente da produção e oferta daqueles cafés gourmetizados, aqueles cafés mais caros. Isso faz com que os produtores que produzem o café mais barato do nosso dia a dia, né, que as grandes empresas terminam comprando para poder produzir, termina que o preço vai aumentar, pelo fato de que quem produz vai produzir para vender mais caro. Obviamente, do lado da oferta, o produtor quer receber cada vez mais pelo produto que ele tem. Classicamente, a gente só tinha dois tipos de café, o Conilon e o Arábica. Isso. E agora, com essa gourmetização, são dezenas ou centenas. E o que chegava o que chega normalmente, o café mais barato, ele é um café que tem mais coisas, não é o café 100% arábica, como tem, que os gourmetizados e tal, vem com esse 100% arábica, enfim. Então, o que acontece? A gente está pegando o exemplo do café porque ele é muito patente, subiu muito o preço do café, mais que dobrou o preço do café. Então, pegando esse exemplo. Mas a ideia é essa, a gente tem problemas no sistema de produção,
Tem uma outra coisa que normalmente não se conversa, mas parte dos itens que a gente produz, que são itens agropecuários, a gente consome muito deles, mas a gente tem que lembrar que o Brasil ainda é um país exportador. Com a alta recente do dólar, ficou muito mais interessante e vantajoso para os produtores exportarem o seu produto do que vender no mercado doméstico. Então, as grandes produtoras tiveram esse movimento também. Então, perceba, a economia é muito dinâmica. É uma série de fatores que vai desde o aumento da renda do consumidor, sobretudo do consumidor de baixa renda, teve uma elevação do nível de renda, você tem crise de produção, você tem aumento do gasto do governo, você tem câmbio que valoriza e que, na verdade, melhora a possibilidade de exportação. Então é um somatório de muitas coisas que convergem para a situação que a gente vive no país hoje. Dentro desse contexto, professor, foi impertinente a sugestão recente do presidente Lula de boicotar alguns produtos ou marcas? Vamos lá, vamos entender o que aconteceu naquele momento. Eu, inclusive, nas minhas aulas de... Estou entendendo, o Lula já é um grande avanço. A gente eu inclusive eu usei isso como tema de aula das minhas disciplinas na universidade. A universidade retomou agora há pouco as aulas. Então, tanto na minha disciplina de introdução à economia, fundamentos de economia, quanto na minha disciplina de projetos, de elaboração e análise de projetos, a gente discutiu esse discurso oficial do governo. Então, a gente vai seguir na seguinte tomada. Primeiro, a gente tem dois tipos de conceito que afetam a economia, que é o chamado expectativas adaptativas e as expectativas racionais, certo? O que são as expectativas adaptativas? São aquelas expectativas em que o tomador de decisão, quer seja ele consumidor, quer seja ele produtor, ele vai tomar sua decisão de compra, de venda, de tudo mais, com base no que aconteceu no passado recente. Olha para os últimos meses, os últimos anos, o que vem acontecendo? Vai aumentando isso, vai baixando aquilo. Então ele toma a sua decisão com base nessas questões. Tá? Então a decisão presente e futura ela é tomada com base no passado recente. Tá? Uma espécie de modelo estatístico, né? Grosso modo. O que vem acontecendo a gente tenta replicar. Tá? Aí a gente tem um segundo modelo, que é o modelo de expectativas racionais, que aí é onde entra o discurso recente do presidente Lula. Veja só, a curiosidade é que ele queria dizer uma coisa e escolheu um caminho bem tortuoso para falar o que ele queria dizer. O que acontece? Na real, ele se propôs a dar uma espécie de explicação e conceituação do que é o chamado bens substitutos, o conceito de bens substitutos na economia. O que é um bem substituto na economia? Aí, o que eu vou falar agora você vai entender, talvez você consiga entender o que foi que ele quis dizer. O conceito de bem substituto é o seguinte: quando você chega no supermercado, tá? Eu vou falar aqui uma marca só para a gente exemplificar melhor, duas marcas, tá? Você chega no supermercado para comprar ketchup, por exemplo. Aí o ketchup que você vai consumir no supermercado, normalmente você compra o ketchup Heinz, que é uma marca mais cara, o preço do ketchup está lá na casa dos 10, 12 reais. Tá? Quando você chega para comprar, se o seu poder de compra diminuiu, você não compra o ketchup Heinz, que está mais caro. Você vai e compra um ketchup Arisco, que é metade do preço. Tá? Então, não é necessariamente o discurso que foi um discurso meio que na tomada de boicote de marcas, de deixe de comprar isso, aquilo, outro, que impacta diretamente no mercado, na verdade era um discurso de substitua o produto. Você consome o mesmo produto, sendo que você sai do produto mais caro e consome um produto mais barato. Só a forma de falar, né? Isso. Tipo medicamento, não compre a marca, compre o genérico. Exatamente. O problema foi que ele escolheu o pior caminho para explicar essa situação. Tá? Então, no final das contas, o que ele estava querendo sugerir, e aí, nesses termos, prestem muita atenção, nesses termos, eu endosso essa sugestão para os nossos consumidores e tudo mais, no sentido de que, claro, se a gente está sofrendo um aperto na nossa renda, se a gente tem uma baixa capacidade de compra nesse momento, a gente pode abrir mão de um produto de maior qualidade e consumir o mesmo produto numa marca que não é tão bem falada ou tão grande. Tá? A lógica seria de substituição, né, de bens substitutos, onde você compraria
Você tem lá na gôndola, a gente sabe que um feijão, tem um feijão de determinada marca, o grão ele fica mais molinho, mais rápido, a gente sabe que existe tudo isso. Né? Mas esse custa R$2 a mais do que um feijão que está lá na ponta mais barato. Que vai cozinhar mais um que vai pouquinho. demorar um pouquinho mais para cozinhar, tudo mais. Mas veja, ou demora um pouquinho mais para cozinhar, ou você deixa um pouquinho mais de molho para amolecer mais e durar o mesmo tempo de cozimento. Então a lógica é fazer essas pesquisas de preço, porque isso dá um impacto significativo no fim, lá no caixa, na hora de fazer o pagamento. Você vai economizando de R$2 em R$2 em cada item de compra que você vai fazendo, você no fim termina tendo uma economiazinha aí, dá para ter um respiro maior. Tá? Então, aí para finalizar e fechar a ideia inicial, esse discurso do presidente Lula, ele representa aquilo que a gente vem chamando de expectativas racionais, que são as expectativas passadas para a população por meio do discurso oficial do governo, dos gestores, daqueles que controlam a nossa atividade econômica. Então, quando você tem uma expectativa adaptativa... Que na verdade nem é novidade. No Brasil já foi feito isso muitas vezes, né? De orientar o pessoal. Isso aqui, em outras épocas de crise na economia já foi feito. Evita comprar isso aqui, compra um produto similar. Isso, exatamente. Nós somos experts nisso. Nós vivemos a década de 90, pelo menos eu vivi. Eu ainda era criança, mas eu lembro, na época meu pai era gerente de loja de uma grande rede de supermercados lá em Natal, e eu me lembro que eu, pequeno ainda, 8 anos de idade mais ou menos, eu ia no supermercado lá com meu pai e via que ele remarcava preço. De manhã, de tarde e de noite. Mandava remarcar preço de manhã, tarde e noite, por causa da hiperinflação da década de 90.